Nesse book haul de fevereiro aconteceu uma coisa que eu acho que nunca havia acontecido antes na história do canal. Eu tenho 16 livros novos para mostrar, 16 livros incríveis que chegaram aqui ao longo do mês e nenhum deles foi comprado por mim. Ou seja, este é um book haul apenas de recebidos. Eu estou de parabéns no meu autocontrole na compra dos livros. E eu recebi boa parte desses livros de editoras, mas uma parcela considerável veio da generosidade da Iara. A Iara, pelo que eu entendi, conheceu há pouco tempo o canal, gostou muito do conteúdo que eu produzo por aqui, decidiu entrar na minha lista de desejos na Amazon, ficou empolgada com os títulos que estão lá, pegou eles como referência e também teve a generosidade a qual eu já me referi de me enviar 6 livros incríveis que eu queria muito ler. Eu vou mostrar para vocês o primeiro. O primeiro já é um desbunde, que é esta edição de Wicked, do Gregory Maguire, publicada pela Dark Side Books. É um livro belíssimo de quase 500 páginas, que traz a famosa história de 1995, que procura lançar um novo olhar sobre o Mágico de Oz, procurando entender assim como a Bruxa do Oeste se tornou a Bruxa do Oeste, essa vilã de O Mágico de Oz. Ou seja, é um livro que vai procurar entender como o vilão se constrói, o que é a maldade, o que é a bondade, como sob a aparente bondade pode estar escondida a maldade e vice-versa. É um livro com profundidade psicológica, com muita fantasia e que também deu origem ao famoso musical da Broadway e, por consequência, ao mais recente filme que está aí nos cinemas e nos streamings, fazendo muito sucesso. Eu mesmo entrei em contato com esse universo de Oz através do filme que eu gostei bastante. Gente, que edição linda! É uma edição que só traz o texto mesmo do Wicked. Ela não traz aparato crítico, até porque Wicked é um livro relativamente recente. Mas olha, na introdução a algumas seções do livro existem essas imagens e são imagens belíssimas. Yara, muito obrigado por esse envio. Eu espero ter oportunidade de ler esse livro em breve, assim como ler O Mágico de Oz. Ela também me enviou nessa linha mais cinematográfica, mais Oscar, este livro aqui também da Dark Side Books sobre o Nosferatu. Para quem não sabe, Nosferatu é um filme alemão de 1922, um filme muito célebre que marcou época, que recria a seu modo o Drácula do Bram Stoker, e é um filme que foi envolvido numa polêmica judicial com a viúva do Bram Stoker, que em determinado momento foi banido do mercado, sobreviveram umas poucas cópias, e ele demorou algum tempo para finalmente se tornar esse filme tão aclamado, estudado e elogiado pelo público e pela crítica. Ele é um expoente do expressionismo alemão, ele é uma das grandes montagens do tema do vampiro dentro do cinema, e essa edição aqui, escrita pelo Kevin Jackson, procura entender o que tornou este um filme clássico. Esta é uma edição em que a Dark Side fez uma parceria com a British Film Institute. A British Film Institute tem uma coleção que já tem 30 anos de idade, em que eles convidam especialistas para escreverem livros tentando entender por que um filme se torna um clássico. São edições que apresentam os filmes, que falam sobre sua recepção, a sua produção, analisam o filme em si mesmo, enfim, trazem vários aspectos como essa de Nosferatu. É uma coleção com mais de 30 anos, com mais de 200 títulos. Eu vou deixar a referência aqui embaixo, vocês podem entender quais são esses títulos no site do British Film Institute. Mas o Nosferatu, que lá na Grã-Bretanha é uma edição esgotada, agora está entre nós nessa edição belíssima aqui, pela Dark Side Books, numa tradução para o Brasil. Gente, eu tenho um vídeo aqui, se você ainda não conferiu, em que eu analiso filme por filme dos indicados ao Oscar 2025, quais são os livros por trás deles. Eu, obviamente, me refiro ao Wicked, mas me refiro também a essa história do Nosferatu e do Drácula, entre outros livros e filmes. Vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Ela também me enviou esse livro que há muito tempo eu desejava, que é Virginia Woolf e Vita Sackville-West, Cartas de Amor.
Esta é uma reunião de cartas trocadas entre a famosa escritora Virginia Woolf e a Vita Sackville-West, com quem ela teve uma espécie, pelo menos eu pude entender dessa forma, de amor platônico. São cartas reunidas, entremeadas de passagens de diário das duas e também de cartas que a própria Vita Sackville-West trocava com o seu marido a respeito da Virginia Woolf. Tudo isso organizado ali de forma cronológica, de modo que a gente vai entendendo um pouco do desenvolvimento dessa relação ao longo dos anos, porque foi uma amizade barra amor de muitos e muitos anos. A Vita Sackville-West também era escritora, apesar de ser menos conhecida hoje em dia por isso, e ela era uma aristocrata britânica que teve uma vida muito aventurosa, que hoje é célebre. Ela era casada com um diplomata, só que ambos tinham um pacto em que eles tinham outros parceiros. Ela tinha outras parceiras mulheres, geralmente, e ele outros parceiros homens. Mas eles tinham uma vida comum também muito sólida, eles tiveram filhos, o filho escreveu sobre a vida dos pais depois, então ela é um exemplo dessas outras formas de relacionamento possíveis. E entre os relacionamentos que teve, existiu esse com a Virginia Woolf, com um caráter aí um pouco platônico. São cartas, dizem, de muita sensibilidade, e existe também a curiosidade de que a Vita Sackville-West foi a inspiração para a Virginia escrever Orlando, um dos seus mais famosos romances. É uma edição da editora Morro Branco, também super caprichada, eu estou super empolgado para ler. A Yara, incansável na sua generosidade, também me enviou, e em muito boa hora, este livro, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nesta edição caprichadíssima da Biblioteca Azul. Para quem não sabe, O Retrato de Dorian Gray existe em 3 versões diferentes. Existe a versão datilografada que o Oscar Wilde enviou para um editor norte-americano e que seria depois publicada numa revista. Porém, essa edição jamais foi publicada em revista porque o editor norte-americano fez vários cortes e censuras no texto original e o que saiu foi uma segunda versão. Diante desses cortes e censura, e quando o livro foi publicado na Grã-Bretanha, o Oscar Wilde ele incorporou algumas dessas censuras e reescreveu o livro, tornando-o inclusive maior. Então, a terceira versão do Retrato de Dorian Gray, que é mais extensa e que incorpora a censura e omite do livro determinadas coisas, ao mesmo tempo que reelabora o texto, ela é a versão que geralmente nós temos. O que este livro faz? Ele tem acesso ao datiloscrito original, ou seja, ao texto como ele surgiu no primeiro momento, e traz esse texto para a gente aqui. Eu acabei de ler O Retrato de Dorian Gray na terceira versão, que é a terceira versão clássica. Já é um livro incrível. Eu imagino quanto não deve ser incrível essa versão original. Aqui nós temos também, gente, amplo aparato crítico, uma introdução alentada. Depois nós temos várias referências à bibliografia e a leituras adicionais de Oscar Wilde. E assim, ao longo de todo o texto, nós temos esse tipo de nota aqui. Uma página inteira dedicada a notas. Vejam só, novamente, é um texto que é não só o texto original, mas é um texto também anotado por esse especialista chamado Nicholas Frankel. Uma edição primorosa, eu já sabia que ela era primorosa, mas assim, tendo ela em mãos, eu fiquei ainda mais impressionado. A Yara também me enviou Os Filhos de Jocasta, uma releitura fascinante do mito de Édipo de Natalie Haynes. Gente, a Natalie Haynes é alguém que tenta fazer um cruzamento, uma interseção entre uma cultura mais pop, entre uma divulgação mais ampla e os estudos clássicos. E ela reescreve alguns temas da antiguidade grega com uma visão feminina, das personagens femininas que nessas peças ou histórias geralmente assim não têm voz ou ficam em segundo plano. Aqui ela pega as famosas peças do Sófocles, Édipo Rei e Antígona, e vai reescrever a história sob o ponto de vista de 2 personagens femininas, a Jocasta, mãe do Édipo, e sua esposa, e a Ismênia, a filha do Édipo com a Jocasta.
Então, assim, é um livro que parece ser fascinante. Existe todo esse histórico de estudos clássicos da romancista. E aqui no Brasil, sempre por essa editora Jangada, já existem outros dois livros da escritora. Um que recria a questão da Medusa e outro que recria a questão da Ilíada e da Odisseia. E eu acho que ainda existe um quarto livro. Vou deixar todas as referências aqui embaixo. Então, quem gosta de antiguidade clássica, vale a pena conferir. Óbvio, aqui no canal, vale dizer, já existem vídeos para Édipo Rei e Antígona. E por fim, ela me enviou, a Yara, tão generosa, este livro aqui que eu tô amando. Eu já estou na página 100. Tô assim, lendo ele sofregamente, indo até altas horas da noite nessa leitura. Chama-se Revolução em Mente, de Jorge Macari. Gente, este é o livro que eu sempre desejei ler, mas eu nunca encontrava exatamente esse formato. Por quê? Porque ele vai contar a história da criação da psicanálise como uma grande aventura intelectual. É aquele tipo de livro que vai olhar para a história de um pensamento, para a história mais ampla da cultura. É óbvio que nisso ele vai acabar falando muito sobre o Freud, sobre determinados personagens clássicos dessa história. Mas é um livro que se abre para muito mais, para os interlocutores do Freud, para a ciência da mente, para a medicina, para a incipiente psicologia no século XIX, para os debates que então existiam e que foram o terreno no qual o Freud cultivou o início da psicanálise. E depois, quando ele for tratar da psicanálise, ele vai falar dessa forma mais ampla da recepção, das correntes convergentes e divergentes, dessa estrutura mais de grupo, de um pensamento coletivo que se formou e criou essa disciplina. Revolução em Mente é um livro muito bem escrito, de uma forma acessível ao leigo, empolgante. Ele tem, sabe, aquela pegada que faz com que você queira continuar lendo. Não é só a exposição de fatos eruditos, de dados, etc. E assim, quando eu estudei psicanálise na pós, havia uma disciplina chamada História da Medicina Europeia no século XIX, em que o professor justamente falava sobre esses antecedentes médicos do Freud. E era tudo muito interessante, porque a história de como surgiu a ciência da mente, de como a psicologia surgiu, de como era difícil estudar a mente sob o ponto de vista científico, essa história ela não estava disponível, pelo menos o professor falava isso, em um livro traduzido para o português. E por tudo o que eu já li aqui nas 100 primeiras páginas desse livro, eu posso ver que agora existe esse livro, é Revolução em Mente. E assim, eu estou conseguindo com ele revisitar vários dos ensinamentos desse professor, me aprofundar neles. E olha que eu ainda nem cheguei assim no início mesmo da psicanálise. Agora que a gente está na publicação da Interpretação dos Sonhos. Imagina quando isso for avançando. Muito, muito bom mesmo. É um recente lançamento da editora Perspectiva. Diferentemente daqueles livros clássicos da Perspectiva, as páginas são amareladas, a fonte, apesar de não ser das maiores, é confortável. Uma edição caprichadíssima. Vale a pena conferir se você tem interesse pelo tema. Yara, muito obrigado mesmo por essa sua generosidade tão grande. Eu fiquei muito emocionado com todos esses livros. E assim, a minha lista de desejados está sempre aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em dar uma olhada. Ali, além de me enviar um presente, você pode conferir quais são os meus interesses literários futuros e quem sabe pegar dicas de leitura também. Aliás, pessoal, já que eu estou falando do que está na descrição do vídeo, eu sempre lembro que para todos os livros que eu mostro, eu deixo os respectivos links da Amazon. Ao comprar esses livros ou quaisquer outros produtos mesmo, desde que através desses links, vocês ajudam o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Eu relembro também que existe uma outra forma de apoiar o canal, que é participando do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, ou simplesmente apoiando o canal pelo Apoia-se, que é a forma de participar desse clube. Neste mês de fevereiro, nós só demos início à leitura de Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, um livro de contos que é de fato incrível, é como dizem, é como fazem a propaganda, um livro incrível. E nós estamos lendo também Rei Lear. A leitura de Manual da Faxineira é comentada em áudios semanais no Telegram. A leitura de Rei Lear vai ser comentada num encontro virtual mensal. Ainda dá tempo de vocês participarem destas leituras, de verdade.
Porque a leitura de Manual da Faxineira, vocês podem ouvir os áudios que já foram publicados, e a leitura mesmo só vai ser concluída no final de março, ela se estende por 2 meses. E a leitura de Rei Lear, além de ser mais fácil por conta de ser uma peça de teatro, nós só vamos nos reunir no domingo posterior ao carnaval, salvo engano, dia 9, algo assim. No domingo posterior ao carnaval. Então vocês têm aí 2 semanas para ler Rei Lear, e uma dessas semanas é o feriado carnaval. Então dá tempo, venha participar, confira aqui todas as informações no link abaixo. Muita gente se uniu ao grupo aí nas últimas semanas, nós estamos numa formação super vibrante, muito bacana, então venha se somar a nós. E caso você ache que realmente não vai dar tempo de fazer essas leituras com a gente, você já pode ir se preparando para a nossa próxima leitura. Além de continuarmos lendo o Manual da Faxineira Março Adentro, nós vamos ler para o encontro virtual mensal O Santo e a Porca, esta peça icônica do Ariano Suassuna. Então, se você sempre teve vontade de ler o Ariano Suassuna, essa é a oportunidade, é a leitura de março do clube, que será comentada no início de abril no encontro virtual mensal, sempre aos domingos, às 17 horas. Se você não pode participar, depois fica disponível a gravação do encontro. Não deixem de participar. Das editoras eu também recebi muita coisa boa. Da Companhia das Letras, gente, eu recebi este livro que quando eu vi que sairia em pré-venda, eu fiquei muito interessado. Mas eu fiquei em dúvida se a editora disponibilizaria ele para mim. E disponibilizou. Então, assim, eu só pude pedi-lo. Os Monstros de Hitler, de Eric Kurlander. Uma história sobrenatural do Terceiro Reich. Gente, este livro tem a premissa interessantíssima de estudar, com base em fatos, em documentação, em análise histórica rigorosa, as ligações entre o nazismo e o ocultismo, ou a pseudociência, ou as teorias da conspiração. Esse mundo aí, para além da ciência formal, para além das religiões formais, em que os nazistas parece sempre estiveram imersos. Obviamente, é uma relação conflituosa, com idas e vindas, com nuances, mas ela existiu. A gente sempre ouve falar dela na cultura pop, em filmes, em quadrinhos até. Mas este livro se propõe estudar isso a sério e a fundo. E olha, é um calhamaço aqui de mais de 500 páginas, com índice remissivo, bibliografia, etc, etc. Eu comecei a ler assim a introdução, já fiquei cativado. Olhando o índice remissivo, é um tema mais interessante do que o outro. E este livro teve a grata surpresa para mim de ser traduzido pela Gisele Eberspacher. A Gisele Eberspacher é uma booktuber muito querida, já aqui há muito tempo no YouTube. Vou deixar o link para o canal dela aqui embaixo. E foi ela quem traduziu esse livro. Parabéns aí, Gisele, pela tradução. Em breve eu quero comentar sobre ele aqui no canal. Eu recebi também outro lançamento que eu estava doido para ter acesso, que é a biografia do Oswald de Andrade, escrita pelo Lira Neto. O Lira Neto é o responsável pela biografia de Getúlio Vargas, é responsável pela biografia do Padre Cícero, que eu já li e amei, pela biografia da Maísa, a cantora, entre outros grandes títulos. E aqui ele faz o que eu acho que é a primeira grande biografia sobre o Oswald de Andrade, essa figura com uma vida muito aventurosa, né? Um artista querido por alguns, importante, mas depois teve desavenças com muita gente, caiu no ostracismo, sua obra demorou para ser redescoberta. Uma vez redescoberta, parece que ele foi profético. Ele foi alguém que começou muito rico, terminou pobre, quase esquecido, alguém difícil, alguém que era um polemista. Enfim, uma vida que tem tudo para entregar muita informação interessante, principalmente sobre a pena aqui do Lira Neto, que tem uma pegada na escrita assim que conquista qualquer um. Então, Oswald de Andrade, O Mal Selvagem, é a nova biografia lançada pela Companhia das Letras, super interessado nela. A Companhia das Letras aí, considerando os filmes indicados ao Oscar, ela me enviou o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que inspirou o filme pelo qual nós todos estamos torcendo no Oscar. Eu já assisti a Ainda Estou Aqui 2 vezes no cinema. Eu digo que eu já gostei na primeira vez, mas, nossa, assistindo uma segunda vez, aí que eu vi que o filme é grandioso mesmo, porque ele não só passou no teste da segunda audiência, como ele cresceu demais. Então, eu estou ainda mais interessado em ler esse livro.
É o livro em que o Marcelo Rubens Paiva vai tratar do caso de desaparecimento e morte do seu pai sob a ditadura militar brasileira, mas, diferentemente do que vinha acontecendo, vai ter uma abordagem nova, porque ele vai olhar para sua mãe, a Eunice Paiva, que sobreviveu aos fatos, que criou todos os 5 filhos sozinha e que depois se reinventou, se tornou professora de direito, advogada, defensora dos direitos indígenas, etc, etc. É sobre essa história não contada que o livro vai tratar. A Companhia das Letras também, num projeto de leituras de verão, eles inclusive mandaram esse postal aqui super bonitinho, me enviou um livro que eu já tinha, que é o Intermezzo da Sally Rooney. A Sally Rooney é uma escritora irlandesa, assim como o Oscar Wilde, muito famosa hoje em dia. A dela eu já li o Pessoas Normais, que é o seu livro mais célebre. E aqui a gente vai ter uma história entre dois irmãos com 10 anos de diferença entre eles, cada um com sua vida amorosa problemática. E esses irmãos, a princípio, eram muito unidos, depois se afastaram, por conta até da diferença de idade que se fez sentir, 20 e 30 anos, e de repente se reúnem por conta da morte do pai. Então é um livro que eu imagino que vai ter alta densidade psicológica e que não se explica só por essa premissa sinfática, que deve se realizar mesmo ali nos meandros. Como eu já tenho uma edição que eles mesmos já haviam me enviado, eu vou sortear esta edição aqui no próximo encontro do clube, no começo de março, entre os participantes ali da reunião online. Então, se você participa, não deixe de comparecer. Da Editora Record eu recebi vários livros. Gente, eu tô até olhando aqui porque tem uns outros que eu quero complementar ao falar. Eu recebi da Adélia Prado mais edições da obra dela que vem sendo republicada. A Adélia Prado, grande poeta, no ano passado se consagrou de uma vez por todas, recebendo os mais importantes prêmios da língua portuguesa, o Prêmio Camões e o Prêmio Machado de Assis. Então a Record está republicando a sua obra, ao mesmo tempo que espera o novo livro da Adélia, no qual ela vem trabalhando, mesmo já estando bem velhinha, ela continua produzindo muito e vai concluir esse livro. E aqui nós temos a republicação de O Homem da Mão Seca, um livro de 1994, em que ela vai se exercitar na prosa. É um livro de prosa aqui de 180 e poucas páginas, cuja premissa é assim. Antônia, figura central e narradora de O Homem da Mão Seca, romance publicado originalmente em 1994, é uma mulher do interior que mistura Deus em tudo. Está casada há 30 anos com Tomás e sofre de uma dor de dente implacável que paralisou o mundo. O que pode parecer um enredo simples é transformado por Adélia Prado em um universo simbólico, palco para reflexões filosóficas, debates religiosos e questões de consciência. Estou seriamente pensando em começar a ler Adélia Prado por este livro aqui. Da Adélia eu conheço sua poesia, mas sempre poemas esparsos, ainda não li um livro completo. Eles também me enviaram O Pelicano, que é um livro de 1987, parece o quarto livro de poesia publicado pela escritora, em que mais uma vez a gente vai ter aqueles temas clássicos dela, do divino, do profano, da sexualidade, do amor, etc. É um livro que se segue aos 3 grandes primeiros livros da Adélia Prado, que são Bagagem, O Coração Disparado e Terra de Santa Cruz. Todos esses outros eu tenho aqui em casa. Vejam alguns versos. A alma desce aos infernos, a morte tem seu festim. Até que todos despertem e eu mesma possa dormir, o demônio come a seu gosto. O que não é Deus pasta em mim. Existe também um trecho de um poema chamado 2 horas da tarde no Brasil, que é lindo. Frigoríficos são horríveis, mas devo poetizá-los para que nada escape à redenção. Frigorífico do Jiboia, carne fresca, preço joia. Acho que esses versos sintetizam um pouco da verve da poesia da Adélia Prado, então vale muito a pena conferir. Eles também já haviam me enviado no mês passado, só para lembrar, Bagagem, que é o seu primeiro grande livro de estreia, um acontecimento dentro da literatura brasileira que eu não tinha e agora tenho nessa nova roupagem. Uma outra poeta que eles estão republicando e que eu fiquei muito feliz mesmo pela edição, é a Marli de Oliveira nessa antologia poética,
organizada e prefaciada pelo outro grande poeta, o João Cabral de Melo Neto. A Marli de Oliveira, gente, é um nome a respeito do qual eu sempre ouvi falar quando lia as biografias da Clarice Lispector ou informações ali escritas pela Nélida Pinhon. Ela foi muito aclamada no seu tempo, era amiga de ambas as escritoras, e assim, quando você procurava os livros dela nas livrarias, você não encontrava. Então é muito oportuna essa publicação dessa antologia poética aí com as 200 páginas. João Cabral de Melo Neto foi o esposo da Marli de Oliveira na última fase de sua vida. Então agora a gente tem esse recurso. Antes disso, já havia acontecido aí um revival da Marli de Oliveira, ainda que pequenino, com a publicação de um outro livro dela pela editora Unesp chamado Um Feixe de Rúculas. Me parece que Um Feixe de Rúculas é um livro assim, tal como foi publicado originalmente. Ao passo que este aqui é uma reunião, né, uma antologia poética. A Record também me enviou este livro que parece interessantíssimo, do Tim Flannery, chamado Aqui na Terra, uma história natural do planeta, razões para ter esperança. O Tim Flannery é um cientista, um ambientalista, um conservacionista, que tem algumas visões um pouco peculiares sobre o modo como podemos enfrentar os problemas ambientais atuais. Pelo que eu entendi, ele não é nenhum tipo de negacionista climático, de assim, pessoa contrária à preservação da natureza, nada disso. Mas ele tende a ter uma visão um pouco mais otimista do que nós podemos fazer a respeito disso, da nossa capacidade de mudar esse cenário. E para tentar defender esse argumento, pelo que eu entendi desse livro, ele vai contar uma história da Terra, do planeta Terra, desde os primórdios, enfocando a evolução da humanidade ali ao longo dos anos, de modo a fazer entender o argumento dele sobre a nossa capacidade atual de, apesar de todos os problemas, recuperarmos o estrago que fizemos. Então, assim, parece muito empolgante o livro. Eu não sei se as posições dele são muito controversas ou se são acolhidas, como é isso. Mas parece bem interessante. Quando eu ler, eu comento com vocês. Se vocês tiverem mais informações, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber mais sobre o Tim Flannery. O outro grande livro dele, também já publicado pela Record, se chama Os Senhores do Clima. A editora Olho de Vidro me fez um primeiro envio, é a primeira vez que eles me enviam um livro, e é nada mais, nada menos do que Os Gestos, de Osman Lins. O Osman Lins é um grande escritor brasileiro que, assim como a Marli de Oliveira, andava, infelizmente, um pouco esquecido. E ultimamente a obra dele começou a pipocar novamente, principalmente pipocar em novas editoras. E eu estou muito feliz com isso. A editora Olho de Vidro fez essa edição preciosa, caprichadíssima, num papel de extrema qualidade, deste livro Os Gestos, que reúne 13 contos do Osman Lins. Pelo que entendi, esta não é uma coletânea feita por eles, ela existiu e foi organizada pelo próprio Osman Lins quando ele estava vivo, e ela traz 13 contos do início da sua carreira. O Osman Lins diz aqui numa nota que não são os contos que primeiro saíram num livro, né? Ele teve um primeiro livro que foi um romance. Mas ao tempo que esse primeiro romance surgiu, esses contos já estavam escritos e depois ele os publicou com este título de Os Gestos. Então, estou super interessado, quero ver se eu leio o Osman Lins ainda em 2024. Dele, recentemente, eu recebi o clássico absoluto dele, que é A Valovara. A Valovara agora sai pela Pinard, era um livro esgotado. Vou deixar todas as referências aqui embaixo, caso você tenha interesse em encontrar. Edições Olho de Vidro, muito obrigado pelo envio. Espero poder ler os Manlins em breve e ler Os Gestos também. Por fim, a editora Herculano, que já fez outros envios aqui para o canal, me enviou Cláudia Wonder, Flor do Asfalto, de Dácio Pinheiro. A Cláudia Wonder, pelo que eu entendi aqui do livro, foi uma travesti muito importante, uma artista, uma defensora dos direitos LGBT, uma militante que ali entre os anos 60 e 90 teve grande repercussão, tanto no Brasil quanto no exterior, na cena underground, ali em São Paulo, etc, etc. E aí o Dácio Pinheiro parece que já fez um filme sobre ela,
E quando ele fez esse filme, ele ouviu muita gente, inclusive a própria Claudia Wonder, e é baseado nesses escritos que ele formulou esse livro. É uma edição toda bonita, uma edição caprichadíssima que vai trazer essa história, que vai trazer esse registro. É muito interessante porque eu me recordo sempre que o João Silvério Trevisan, em Devassos no Paraíso, fala que as travestis, as pessoas trans, elas sempre estiveram na vanguarda do movimento LGBT. Geralmente são as pessoas que estão ali nas barricadas, lutando, que sofrem muito por isso e conquistam os direitos que depois o restante da comunidade vai usufruir. E nem sempre recebem o crédito por isso. Então, ter a vida da Claudia Wonder documentada numa edição tão caprichada como essa da Herculano é uma forma de reverter essa tendência e prestar uma justa homenagem a essas pessoas que estavam ali lutando para expandir os horizontes artísticos, de direitos sociais e que às vezes sofreram por conta disso e merecem ser lembradas porque fizeram e fizeram muito. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, se animem para participar do clube e até mais!